me chamo Lineker Lima, sou mestranda em estudos psicanalíticos pela UFMG, sob orientação da professora Andréa Guerra. Eu integro o laboratório de pesquisa Psilax, Psicanálise e Laço Social Contemporâneo, através da rede Conexão, que é o radar do Psilax nas redes sociais, e também trabalha na interseção entre as redes de pesquisa dentro do Psilax. Também faço parte de um projeto parceiro do Psilax que se chama Clínicas de Borda, onde tivemos a primeira coleção editorial lançada no ano passado, 2023, que reuniu cerca de 22 zines de coletivos e clínicas públicas de psicanálise ao redor do país. Esse projeto foi em parceria com a editora N-1 e foi através de um financiamento coletivo, onde trazem os fundamentos teóricos, rotina, o cotidiano dessas clínicas, atos, casos e efeitos dessas clínicas. Nesse ano estamos na organização da segunda coleção editorial, estamos com cerca de 18 coletivos participando dessa segunda coleção. A questão sobre o que me causa, eu acho que ela já entra nessa questão, Meu projeto de pesquisa do mestrado, o tema até o momento é o seguinte, eu trago essa questão, As clínicas públicas de psicanálise nascem para tratar do quê? Então eu vou das clínicas livres de Freud ao surgimento e singularidade das clínicas brasileiras. Então a questão central dessa pesquisa, ela nasce do trabalho da experiência pessoal no coletivo Clínica Periférica de Psicanálise, o qual eu faço parte desde 2021. Também nasce de trocas teóricas e práticas junto a outros coletivos e clínicas públicas, Então, a gente pensando, e nessas trocas, pensando coletivamente em critérios do que seria uma clínica pública de psicanálise, as dimensões desse trabalho nos espaços públicos, Então, portanto, essa pesquisa nasce principalmente da aposta de uma clínica engajada política e socialmente nos enfrentamentos e tratamento dos contextos de crise e das realidades subjetivas dos sujeitos escutados sobre esse contexto. Então, além da aposta na democratização da formação e escuta psicanalítica, o grande movimento dos coletivos e clínicas públicas de psicanálise no Brasil nos traz essa implicação coletiva de democratizar a psicanálise da vocação pública e política da mesma. Então, juntamente com o boom nos anos de 2016 a 2019 adiante, desses coletivos e clínicas de psicanálise inseridas em territórios, a gente percebe esse movimento de boom, que ele teve 3 contingências principais para o seu surgimento, Então nós apostamos que uma dessas contingências foi a publicação do livro da Elizabeth Danto em 2019 no Brasil, As Clínicas Públicas de Freud, Psicanálise e Justiça Social, que desvelou e trouxe à luz a história das clínicas livres no contexto entre guerras europeu, e perante isso, como a psicanálise trabalhou no projeto de futuro junto a diversos setores da sociedade, a fim de tratar dos efeitos da guerra e da possibilidade de reconstrução de uma sociedade que foi dilacerada pela mesma. E também, uma segunda contingência é o momento sociopolítico do Brasil, dos anos 2016 a 2022, que passou por um período antidemocrático de extrema violência, autoritarismo, negacionismo, de incitação ao ódio, à intolerância e à impunidade, do genocídio com a pandemia da Covid-19, além de todas as violências cotidianas realizadas e fomentadas contra povos diferentes, que já sofrem com uma violência de herança colonialista brasileira. Então, em vista desse contexto sociopolítico, que acreditamos que surge esse boom dos coletivos de clínicas públicas de psicanálise no Brasil. Então, apostamos na ideia de que essas clínicas surgem como respostas legítimas que a psicanálise pôde oferecer enquanto forma de tratamento para o contexto de crise, assim como no que houve no momento das clínicas livres de Freud, no período entre guerras. Foi um tratamento a partir da transferência, considerando o território, e bem como as dinâmicas que isso inclui na escuta clínica, Então, em razão de almejarmos pensar a singularidade das experiências brasileiras em vista das europeias, nós iremos analisar a coleção editorial Clínicas de Borda, passando pelos 22 zines publicados,
visto que é um registro material, né, sobre o movimento e o campo aos quais essa dissertação se dedica, e que nos oferece uma gama de experiências coletivas de psicanálise em diferentes territórios e como a transferência pode ser uma via de tratamento diante disso. Então, analisaremos também os modos de tratamentos possíveis que esses coletivos e clínicas oferecem a partir da sua escuta. Então, a questão que nos guiará para tentar localizar as singularidades, né, as diferenças também dessas clínicas brasileiras em vista das europeias, é a seguinte: essas clínicas nascem para tratar do quê? O que buscamos com essa pesquisa é compreender a relação entre o contexto geohistórico e sociopolítico das clínicas públicas brasileiras, a fim de localizar sua especificidade nos dois momentos mencionados, para enfim pensar o que seria uma clínica pública de psicanálise hoje no Brasil. Então, essa dissertação, abordando esse movimento dos coletivos e clínicas de psicanálise em espaços públicos, né, no Brasil, tem o objetivo de construir uma compreensão sobre o que constitui e a que visa uma clínica pública de psicanálise. Então, para isso, são explorados esses dois momentos distintos da psicanálise, né? O primeiro se refere às clínicas livres de Freud, durante o período entre guerras, enquanto o segundo centra-se no contexto das clínicas públicas no Brasil atual. A gente vai pegar o período de 2016 a 2024. Então, a análise vai buscar responder duas questões principais: quais são as especificidades da prática em uma clínica ou coletivo de psicanálise pública e a quais impasses, né, a quais questões elas respondem, tomando o caso das clínicas públicas contemporâneas brasileiras e as clínicas livres na Europa pós-Primeira Guerra Mundial. Então, para abordar essas questões, a gente organizou alguns tópicos que irão nos auxiliar nas análises dos dois momentos mencionados. O primeiro se chama território, o contexto histórico e sociopolítico dentro e fora da psicanálise. O segundo, trauma, sofrimento e tratamento, onde a gente vai destacar a relação entre o tratamento psicanalítico e o contexto de crise. E um terceiro momento, questões clínicas transferenciais, abordando os modos de funcionamento das clínicas nos dois períodos em relação ao território, à transferência e ao tratamento. Então, o recorte visa a detenção da pesquisa em aspectos conceituais fulcrais da clínica psicanalítica que permitem responder sua questão eixo, ou seja, a elucidação da relação entre a proposição de modelos abertos e gratuitos de práticas clínicas psicanalíticas face a momentos de crise política. Então, a análise vai concentrar nesses dois períodos e essas duas geopolíticas distintas, né? Então, nesse primeiro momento, né, das clínicas livres, essa pesquisa vai passar, né, pelo processo de, né, considerar também o desfecho dessas experiências com o início da Segunda Guerra Mundial, né, e o exílio dos psicanalistas devido à guerra e à perseguição. Então, neste contexto, a gente vai tentar cernir um pouco dessa causalidade presente na proposição das clínicas gratuitas e seu desenho prático institucional, decantando aspectos que possam orientar a análise da relação clínico-política no âmbito da psicanálise. Então, além disso, né, o segundo contexto analisado, né, que vai se estender às clínicas brasileiras gratuitas, marginais, periféricas, abertas, né, são vários nomes, e isso acho que já diz desse lugar de cada coletivo poder falar sobre si, de cada clínica poder nomear-se. A gente sabe a função da nomeação em psicanálise, né, que isso traz borda, isso traz enodamento, né, isso traz uma questão de um traço identificatório, mas que também diz de um nome, de um nomear-se, né, isso traz uma organização, uma estrutura ali, né, e também um modo de se operar. Então, nesse recorte, né, nesse momento das clínicas gratuitas e públicas atuais, né, a gente tenta recuperar essa causalidade estratégica institucional adotada pelas clínicas públicas também, né, buscando cernir a relação de fundo entre psicanálise e política. Então, tomaremos como diferença fundamental entre os dois períodos o fato das clínicas gratuitas acontecerem fora
de espaços institucionais formais, né? É se dizer escolas de psicanálise, institutos ou até mesmo da academia, né? Podem ter algum tipo de vínculo, mas tem uma posição de exterioridade, de estímulo, né? Então, tipo, isso também em relação, né, às clínicas livres no momento de Freud, essas clínicas acontecem fora e depois no interior da IPA, né? No sentido de que a IPA foi se apoderando das experiências, de conceitos desenvolvidos, né, que deram certo dentro dessas clínicas, né? Um exemplo disso é o tripé, né? Na verdade, a supervisão, né? Entrar nesse tripé psicanalítico, né? Então, a gente tem algumas questões ali em relação à teoria, né, e a relação ao setting psicanalítico que a IPA vai trazendo para o seu interior, né, dessas experiências. Então, metodologicamente, o contexto europeu de surgimento das clínicas gratuitas, né, permitirá extrair elementos centrais da estrutura dessa prática. E a análise contemporânea se baseará na discussão política de contexto seguida da análise da coleção dos índices das clínicas de bordo. Né? Então, esperamos com essa análise avançar na decantação das especificidades da lógica de orientação das clínicas públicas de psicanálise no Brasil, cernindo suas finalidades face ao modelo tradicional de consultório. E como vamos fazer isso? Analisando o contexto europeu de surgimento das free clinics, clínicas livres, entre 1918 e 1938. No segundo momento, levantar dados contextuais brasileiros de regime político e social a partir dos anos de 2016, relacionando-os com o boom do surgimento das clínicas psicanalíticas públicas no país. Para, no terceiro momento, correlacionar os dois contextos, visando situar a situação brasileira de ressurgimento e expansão das clínicas públicas, ressaltando a diferença das clínicas livres em relação ao tratamento e território. Na parte 2 dessa pesquisa, vamos elucidar como e a que as clínicas brasileiras visam tratar em termos societários e coletivos a partir do registro na coleção Clínicas de Borda, identificando e discutindo os efeitos das clínicas brasileiras em relação ao seu contexto sociopolítico. A partir disso, né, identificar e discutir os efeitos das clínicas brasileiras e das clínicas livres em relação ao próprio campo psicanalítico. Então, essa pesquisa em questão é de natureza exploratória, com delineamento histórico-teórico. E para atingir seus objetivos, serão estudados materiais históricos e teóricos disponíveis sobre o período das clínicas livres durante o tempo de Freud, buscando discernir sua relação dupla ou endobromobiana, a saber, visa analisar a relação entre o contexto histórico, político e social, quanto às incidências das clínicas públicas no próprio campo psicanalítico. Então, a dissertação ela concentra-se na sua centralidade na investigação das clínicas psicanalíticas públicas brasileiras do século XXI, com comparação ao contexto europeu do século XX durante a era de Freud. E a discussão dessa dissertação será orientada por 4 questões centrais que vão aparecer de modo transversal no texto. A primeira é: a que as clínicas públicas de psicanálise respondem? Elas nasceram para tratar do quê? O que as legitima e as autorizam? O que as clínicas públicas legitimam e autorizam na psicanálise, tanto na prática clínica quanto na teoria? Eu espero que esse vídeo tenha dado um pouco da direção que estamos trabalhando na pesquisa, na dissertação. Espero publicá-la ano que vem. E agradeço por vocês terem chegado até aqui no vídeo e terem interesse nessa pesquisa, nesse tema. E é isso. Obrigada.